Deus é capaz, irmão. Deus é capaz. Fala o vosso irmão Augusto Reas. Mais uma vez, volto para trazer uma mensagem fresca na parte de Deus. Esta mensagem estão praticamente relatados no livro de Joel, capítulo 2, depois versículo 28. E depois também vamos associar com o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Amados, antes de me trazer um tema para vocês, quero antes vos dizer que garanta sempre que subscrevas na nossa página, ajuda-nos a página a crescer, porque sabemos muito bem que serás abençoado. Nós sabemos que nós estamos mais preocupados, com a mensagem e não com a qualidade da câmera. Pese embora as pessoas às vezes preferem seguir coisas simplesmente por causa da qualidade da imagem. Mas lembre-se que o que liberta não é a qualidade da imagem, mas sim a qualidade da mensagem. Então, amados, temos o nosso tema relacionado com o Pentecoste. Afinal, o Pentecoste é o quê? Pentecoste não é nada mais do que uma festa que os judeus celebravam, uma festa que se chama Festa da Colheita. Eles celebravam essa festa e também era o dia em que eles colocavam a Torá na Arca da Aliança. Então, eles praticamente esse dia era um dia de culto, era um dia em que eles buscavam a Deus com toda a devoção. Mas o que ele falar no final provavelmente poderá te chocar. Siga, não desista, não termine sem que o vídeo termine. Por favor. O que ele falar vai te chocar. Mas ainda vamos estudar a palavra de Deus, porque não poderíamos antes partir sem a palavra de Deus. Vamos lá ler no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, versículo 28. Agora vamos para Atos 2. Assim diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedeu, ou seja, o Espírito lhes concedia que falasse palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, venha nos dar sabedoria e entendimento para aquele que está nos assistir. Meu Deus, para que não distorça o seu pensamento, a sua maneira de entender. Pai, nós não transmitimos
imagens da nossa cabeça, mas aquilo que o Senhor coloca no nosso espírito. O Senhor vai ter essa mensagem, tenha a visão de transformar aquilo que e não transformar ou destruir ou desestruturar aquilo que nos olha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe, nos dá expressões, nos dá sabedoria para podermos enquadrar aquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo. Ok, então assim diz que nos últimos dias, como é que estava aqui no livro de Joel, diz que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias, entenda? Nos últimos dias. Então, nós estamos a falar de Pentecoste. Pentecoste, irmão, eu quero trazer uma reflexão sobre Pentecoste. Pentecoste foi anulado. O Pentecoste terminou. O Pentecoste terminou. Veja, Joel disse que nos últimos dias, esses últimos dias é os últimos dias de Pentecoste. Entenda? Nos últimos dias serão derramados o Espírito sobre toda a carne. Isso. Agora, vamos em Atos, diz que cumprindo com Pentecoste, veja só o que diz, e cumprindo com o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Entenda? E cumprindo com Pentecostes aqui, no último, temos aqui, último, pega a palavra, último dia, depois o último dia, que já terminou, em Atos. Então o que aconteceu? Nós estamos a ver que o Pentecoste é praticamente um dia de festa, de celebração ao Senhor, onde na qual o livro que regia é somente a Torá, onde era celebrada a Torá. Nesse caso estamos a falar das leis. A Torá era colocada no tabernáculo, onde recitavam, estudavam. Então, neste período, que era um período de festa, que era um período de colheita. Isso segundo os judeus. Só que esse dia de Pentecoste tinha que terminar. Esse dia era realizado de 40 a 40 dias. Entenda? 40 dias. Só que quando o Espírito Santo vem, termina o Pentecoste e agora nasce o cristianismo. Então o cristianismo nasce no final do Pentecoste. Ou seja, o Pentecoste termina lá quando o cristianismo nasce. Pentecoste terminou em Atos 2. Entenda? Em Atos 2, Pentecoste terminou. Já a partir de lá, na sequência desses 40 dias, mais 10 dias depois, ou seja, 10 dias depois, é quando o Espírito desce. Quando o Espírito desce, então automaticamente vamos já ver ali a manifestação de quem? De todo cristão. Quer dizer, Jesus começa
começa a fazer, ou o cristianismo começa a fluir quando o Espírito Santo desce no 10º dia. Quer dizer que no 40º dia termina o Pentecoste, porque isso já era a promessa de Deus, que quando o Pentecoste terminar, então eu me revelarei, virei e me revestirei em vocês. Então, estamos a falar do Espírito, que é Espírito de Jesus. Esse Espírito que veio sobre nós para deixarmos o Pentecoste já atrás e olharmos para Cristo. Pentecoste, estamos a olhar a lei. E na descida do Espírito Santo estamos a olhar Cristo. Então, abolimos a lei, ou seja, abolimos e apegamos na Cristo. Então, o cristianismo nasce depois de deixarmos a lei para trás, depois de deixarmos a condenação da morte para trás. Então entra a vida, que é Cristo. Então, quero te dizer, irmão, que dia de Pentecoste terminou quando o Espírito Santo desceu. Então você que ainda entende como a descida do Espírito Santo ser dia de Pentecoste, entenda, irmão, já não é. Por isso é que Deus deu um período de 10 dias para fazer uma separação entre o Pentecoste e o cristianismo, ou seja, entre a lei e a graça. Então, a graça, quando foi derramada, automaticamente, dias antes, tinha que cessar o pentecostalismo. Então, o pentecostalismo não é sinônimo da descida do Espírito Santo, é o término. O pentecostalismo é o início do Espírito Santo. Ou seja, o término do pentecostalismo dá início ao cristianismo. Ou seja, dá início à descida do Espírito. Então, nós agora estamos a olhar, estamos a ver a graça. E a graça que nós vivemos não é porque merecemos. Isso foi uma promessa. Como Deus não mente, Deus cumpriu com a sua palavra. Ele promete e faz cumprir. Mas ele não poderia fazer cumprir. Porque, entenda, o pentecostalismo é algo que já vem acontecer sempre. Vem acontecer sempre. Só que o cristianismo não poderia nascer ainda sem que cessasse o pentecostalismo. Então, quando cessa o pentecostalismo, já aqui em Atos 2, então o cristianismo nasce. Então, você que é cristão, não se considere mais pentecostal, considere-se como cristão, considere-se como cristão, alguém revestido do poder, revestido da glória, sem mesmo merecer.
Então, irmão, quando nós agora viemos, estamos a manifestar, ou viemos e manifestar, e estamos a manifestar, o que estamos a manifestar não é por causa do pentecostalismo, porque se fosse por causa do pentecostalismo, você ainda não poderia estar revestido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo só foi derramado sobre nós, sobre você, sobre nós, depois de terem que cessar esse processo de pentecostalismo. Então essa é a palavra de Deus para você. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós continue a orar para que Deus continue a falar mais, porque Deus fala. Deus fala. E eu agradeço a Deus por este privilégio que me deu. Isso é um privilégio. É um privilégio. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por aquele que teve paciência de assistir esse vídeo até o fim. Que o Senhor abençoe essa palavra, que essa palavra seja como aquela semente que foi derramada, que foi colocada no Espírito, aquela semente que caiu na terra frutífera, Senhor. Que assim seja com quem esteja a assistir esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Pai, visite essa pessoa que esteja a assistir este vídeo. Que qualquer coisa que os gafanhotos consumiram na vida dele, na vida dela, seja restituído em nome de Jesus. Seja restituído em nome de Jesus. Todo impedimento, bloqueio, aquilo que não te dá entendimento na palavra de Deus, aquilo que te embaraça, aquele espírito que vem para te desconectar, desalinhar, agora em nome de Jesus Cristo eu estou a lhe repreender. Eu estou a lhe repreender. Que ele saia de você. Saia de você. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos. É pela tua graça. Nós não merecemos. Mas pela tua infinita misericórdia. Pai, eis-nos aqui. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor nos deu hoje. E ainda vai nos dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai, vai. Deus abençoe. E Deus é capaz. Spirit, lead me where my trust is without borders.